mais uma manhã deliciosa na companhia de quem eu adoro. Hoje, nossa manhã promete. Nós temos uma convidada mais do que especial. Muitos assuntos a serem abordados, mas referente à sexualidade. Olha que delícia! Se você tem alguma dúvida, quiser participar, fazer alguma perguntinha, já sabem. Nosso WhatsApp 943161424 está ligadinho para interagir com vocês. Quero mandar beijos mais do que especial para o fã-clube da Mel Lancerotti, que estão sempre nos prestigiando, sempre apoiando o trabalho que nós desenvolvemos aqui na Nova TV Destaque. Look do dia, hoje eu nem vou falar muito, porque eu tenho tanta coisa para conversar com essa minha convidada. E eu vim com vermelho, cheguei, porque hoje nosso assunto é picante. Então, Beto, vão me sentar. Cabelinho, fecham cabeleireiros. Ontem quem fez foi a Edna. Aguinaldo Neves, nosso parceiro querido. E quero que vocês conheçam Rose Vilela, que é psicóloga com formação em sexualidade. Isso. Rose, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mel. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no seu programa. E mais ainda, nossa honra, nossa alegria, porque nós sabemos que você tem um programa picante. Como é que é o negócio? Morde a Sopra. Na verdade, eu faço parte, né, dessa programação, que é o Morde a Sopra, na Rádio Energia 97.7 FM, e eu tô lá toda quarta-feira, das 10 ao meio-dia, respondendo dúvidas sobre sexualidade, relacionamento, comportamento, aí é psicologia de uma forma geral, né? Mas o povo gosta de perguntinhas de sexualidade. Verdade. Eu acho que todos nós temos essa curiosidade. Sim. Porque sexo é algo que ainda inibe, que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em discutir. É verdade. Ainda tem muitos mitos, crenças com relação à sexualidade, então as pessoas muito mais falam do que fazem, né? E quando fazem tem uma timidez, não sabe direito como fazer, e aí por conta da ansiedade acaba desenvolvendo algumas disfunções sexuais. Então é bem complexo, Mas espera um pouquinho. Tem o jeito certo e o errado de fazer? Como é que é isso, Rose? Também quero saber. Não tem assim um jeito certo. Não tem uma receita. Não tem receita. O que tem é uma disponibilidade, principalmente conhecer o próprio corpo e os sentimentos, né, que a sexualidade gera. Porque quando a gente fala em sexo, sexualidade, as pessoas já pensam em órgão genital. É pênis e vagina, né? E não é isso, né? Porque o sexo ele começa desde o momento que você acorda. Sabe a história da preliminar? Preliminar não é só sexo oral, né? Porque as pessoas acham que preliminar é só chegar lá, colocar a linguinha, o dedinho e pronto, tá resolvido. E não é bem isso. Não é isso. Então, preliminar é desde o momento que você acorda, que você olha para o seu parceiro, para sua parceira, aquele bom dia que você dá. Termômetro da relação. Como é que está o beijo de língua? Né? O beijo. Se é aquele beijinho só selinho, aí você já vê que a coisa tá morninha, que já não tem aquela pegada, que eu atendo, né, no consultório. Então, a grande queixa da mulherada é a tal da pegada, né? Então, tem assim aquele mito de que o homem sabe de tudo. E às vezes a mulher se acomoda nesse lugar, sabe? De que o homem é que vai fazer a mulher chegar ao orgasmo, porque o homem não faz isso, não é nada disso. Se a própria mulher não conhece o próprio corpo, não tem Cristo que vai fazê-la chegar ao orgasmo. Ninguém vai descobrir se ela mesma não se acha. Então, ela tem que descobrir, né, qual é o jeito que mexe, porque às vezes você está mexendo assim, não é assim, é assim, né? Então, como é que é? E ela vai ter que descobrir. E o que a mulherada não faz? É se tocar.
É conhecer o corpo, pegar um espelhinho, olhar o que tem lá no meio da perna, explorar toda a região, tocar, apertar, passar um gelzinho, lubrificante, estimular. É conhecer, é conhecer. Então, a primeira coisa para você ter prazer no sexo é se conhecer. Exatamente. E o homem também, né? Porque a gente tem essa coisa assim, obviamente que o homem tem uma permissão social muito maior, né? Verdade. Com relação à sexualidade. Então, hoje não precisa mais disso, mas, por exemplo, há muitos anos os meninos iniciavam a vida sexual com garotas de programa, né? Iam na zona, então o tio levava, o primo levava, às vezes o próprio pai levava, né? Para conhecer, para iniciar. E a menina sempre foi muito reprimida. Então a menina não pode encostar lá para dar uma coçadinha, ajeitar a calcinha que está entrando, qualquer. Tira a mão daí que é feio, é sujo, é pecado. Fecha a perna, menina, que coisa feia, tenha comportamento. Né? Então, imagina a mulher crescer com isso na cabeça. Se é um lugar feio, sujo, fedido, então é uma parte, é uma região à parte, proibidíssima. E o menino, por outro lado, até por conta da própria anatomia, ele vai fazer xixi, o que ele faz? Ele pega no pênis dele, né? A primeira coisa é pegar no pênis para fazer o xixi. Então ele já vai conhecendo, pegando, né? Tem ali, até por conta da anatomia, então ele já pega, pode pegar, a menina não pode pegar. Né? Não pode pegar porque é pecado, é horrível, né? Que depravação e tudo mais. Então ele começa a se conhecer um pouco mais, mas isso não quer dizer que ele é um expert, que ele é um entendedor. Ele sabe pegar no pinto para mijar, né? É isso que ele sabe fazer. E às vezes até por essa cobrança, ele acaba ficando acuado. Então, muitos homens, por conta dessa cobrança que tem, de que ele tem que saber de tudo, que ele sabe de tudo, e às vezes ele não sabe, ele fica perdido. Hoje tem uma preocupação muito grande para nós que trabalhamos, né, com sexualidade, os educadores, enfim, que são as DST-AIDS, que têm aumentado muito no público jovenzinho, né, a partir de 11 anos, e gravidez não programada também. Que é uma consequência que fica para a vida é um desastre, toda. né? Imagina uma criança com 11, 12 anos, tem lá a primeira menstruação, a menarca, e já, né, logo em seguida engravida. Então o corpo não está pronto para isso, a cabeça então, o que dirá, né? E junto com isso, HPV, AIDS, então é uma preocupação muito, muito, muito grande, né? Então, orientar essas crianças é muito importante, desde de pequenininhas, quando elas começam a falar, né, quando a criança faz assim, aquela pergunta, mãe, de onde eu vim? Né? Como é que isso é comum, que acho que toda criança chega com essa exatamente pergunta. Isso faz parte do desenvolvimento da inteligência da criança. Então, quando ela está desenvolvendo a inteligência, ela começa a perguntar os porquês do mundo. Por que o sol brilha? Por que a lua aparece à noite? Por que tem estrela no céu? Por que a árvore é assim? Então, ela começa a perceber o mundo. Ter curiosidade. Né? E aí, essa curiosidade também vem para ela. Poxa, mas um bebê... Aí ela vê uma mulher grávida, como é que o bebê foi parar ali? Então, ela começa com esses questionamentos. E tem que dar um canal de comunicação para essa criança desde cedo, para quando chegar na adolescência, que chegar na fase, né, da genitalidade, do desenvolvimento da criança, e que começar esse despertar da sexualidade mesmo genital, ela ter consciência que sexo não é uma banalização. Né, que para você transar, não é porque todo mundo está transando, eu vou transar também. É ter consciência, é proteger o próprio corpinho, porque também os abusos sexuais nessa fase, né, estupro mesmo, é muito grande, porque a criança não tem essa noção, né, de proteção do corpo, de um cuidado maior. Então, começar a orientar. Se a pessoa, às vezes a pessoa não tem jeito, porque o pai, a mãe não teve também essa educação. Então, hoje nós temos assim muitos livros que falam sobre, né, como se comunicar com a criança. Tem vários páginas, canais no YouTube também que fala. Então, procurar alguns canais. E se não sabe de jeito nenhum, procura aquela tia mais saidinha, né, que consegue conversar sobre isso com a criança, para poder orientar, porque é muito importante isso. E é importante a criança ter confiança, né, no pai, na mãe, na tia, num professor que possa orientar sobre isso. Então,
é fundamental para quando chegar nessa fase, ela saber que sexo não é só chegar lá porque o corpo tem uma necessidade, está pedindo por isso, mas tem que ter um cuidado, né? A importância do gostar, da afetividade nesse encontro sexual é importantíssimo para a criança se sentir acolhida, protegida e estar um pouco mais consciente do que é que ela está fazendo, né? Já adolescente, pré-adolescência e tudo mais. Então tudo isso começa muito cedo e às vezes por esse massacre que o menino sofre, né? Porque me mostra aí o pinto para ver como você é macho, né? Então tem toda uma exposição da masculinidade como uma potência. E isso muitas vezes massacra a criança. Porque ele fala, poxa, então eu tenho que ser machão, eu tenho que sempre funcionar, não posso falhar, não posso isso. Tem uma cobrança, né? E essa ansiedade? E aí isso gera uma ansiedade muito grande. Então o que acontece? O corpo, quando entra num processo de ansiedade, ele entra em alerta. E aí até o próprio, a condição fisiológica, ele prepara o corpo para o ataque ou para a fuga. Então, o que acontece? Todo o sangue ele se concentra nessa região, vai para as pernas e foge da periferia, né? Até como uma reação de proteção, porque vamos supor, se a pessoa tem corta o pé, a mão, um sangramento, se isso não fugir, tiver muito dilatado, pode morrer de tanto sangue que vaza, né? De uma hemorragia. Então, esse processo da ansiedade, o sangue foge da periferia, sendo o pênis uma periferia, ele vai fugir também. Então, o que acontece? Bateu a ansiedade, pode ejacular rápido, pode perder a ereção, porque rapidinho ele tem que resolver aquilo, né? Terminar aquilo. Então, isso é muito prejudicial. E isso tudo tem a ver com essa cobrança que o homem sofre. Então, essa história de que o homem sabe tudo, que o homem tem que estar sempre ali com o pênis duro, não é verdade. Ele pode falhar, ele pode chorar, né? Ele pode mostrar uma fragilidade, mas na nossa sociedade muitas vezes isso não é permitido, né? Então, é bem complicado. Então, esses são os meandros. Então, cada um que faça a sua parte. A mulher faça a sua parte, conhecer o próprio corpo, para poder encaminhar o seu parceiro, sua parceira, como é que ela gosta mais, como é que gosta menos, poder expressar a sexualidade genuinamente e da mesma forma o homem, né? Estar consciente que ele não precisa ser o super macho, né? Que ele pode sim aprender com aquela parceira que ele está, com aquele parceiro que ele está. A sexualidade é muito ampla, né? Tem muito a ver com a entrega. Então, ter um orgasmo, chegar aos finalmente, que é o que todo mundo quer, né? Chegar ao orgasmo, tem todo um processo que antecede isso, né? Desde assim, da forma que você se comporta no mundo até o momento de fato de chegar no sexo genital, né? Ali da penetração e de se entregar, de ter o orgasmo. Rose, o papo tá maravilhoso. Estamos recebendo várias mensagens, estou vendo aqui no meu WhatsApp, mas eu vou te fazer um convite. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho? Ai, adoro café. Minha paixão. É mesmo? É verdade. Então você vai ficar muito feliz, porque eu vou te servir um café do Mestre Café, que é delicioso, super cremoso. Ah, que delícia. E mais ainda, nessas louças lindas do nosso ateliê dos presentes. Então, meus amores, não saiam daí, porque nós já voltamos, vamos saborear esse delicioso café do Mestre Café e tem muito mais. Podem mandar as perguntinhas, tá? Nós estamos aqui ligadinhos em vocês. Um minutinho, a gente já volta. Atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante.
Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, 1 ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da Rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. Os detalhes fazem toda a diferença. O olhar de atenção, o sorriso de alegria, a conquista da primeira palavra. Trabalhar com responsabilidade é a nossa missão. A eles o dever de aprender como um leve brincar. A nós, do Colégio Alvorada, fazer a diferença. Para que a cada detalhe da infância do seu filho seja muito especial. Colégio Alvorada, Rua Barro Duro, número 67, Cidade Parque Brasília, Guarulhos. Ligue 3867-5065. Colégio Alvorada. Vem crescer com a gente. Estamos de volta e vamos tirar um cafezinho delicioso do Mestre Café. Mas enquanto passa a nossa apresentação do Mestre Café, Vitor, eu vou aproveitar para ver as nossas mensagens que estão saindo no WhatsApp. O convite é para vocês conhecerem o Mestre Café, que fica na Avenida Tiradentes, 449. Lá vocês vão poder alugar máquinas para ter no seu estabelecimento, no seu comércio, uma máquina para servir o seu cliente com o melhor café de Guarulhos. Mestre Café. Olha a cremosidade, que delícia! E o aroma, tudo de bom! Mestre Café, eu indico, aprovo e adoro!
assim mesmo? Gente, nós vamos esperar um pouquinho para sair o cafezinho, tá? A gente já tira lá. Ele tá fazendo uma limpeza por enquanto. Daqui a pouquinho a gente chama o cafezinho. Mas eu quero, Rose. Vamos lá. Nós recebemos várias mensagens. Então, Samuel Oliveto, Fátima Herculano, Rodrigo Ferraz Lacerda, Jefferson Cândido de Paula e o Emerson da Carlimp estão ligadinhos no nosso programa. E o Zeni Junqueira, presidente do fã-clube da Mel. Mas, Rose, nós recebemos umas perguntinhas. Opa, vamos lá. Joelma Antunes dos Pimentas, aqui de Guarulhos. Meu marido adora ver filme pornô e quer que eu veja com ele, mas fico constrangida. Eu sou normal? É super normal. A grande maioria, né, das mulheres tem mesmo constrangimento de ver filme pornô com um parceiro. Que é uma pena, né? Porque você sabe que o índice de inibição do desejo, né, que é a falta do desejo na mulher, é muito grande, embora alguns homens apresentem, na mulher é muito maior. Uhum. Isso devido, né, tudo aquilo que eu estava falando anteriormente, da criação que a gente tem, né, que é muito opressora, repressora, então a gente cresce com isso. E esse acanhamento, né? Então a mulher, ela, diferente do homem, o homem ele tem um estímulo sexual muito mais rápido, até por conta da testosterona e tudo mais. Mas ele pensa muito mais, ele vê ali uma mulher, vê uma bunda, já mil fantasias, nem precisa, às vezes vê um pé, vê um dedão, vê sei lá o que, já tem um estímulo. A mulher, ela precisa exercitar essa questão da fantasia sexual. Tanto que foi muito bacana esses livros que saíram eróticos, né? 50 Tons de Cinza, que foi um boom no público feminino. Então ele teve um serviço muito importante na questão da fantasia, de estimular o imaginário da mulher, que é muito empobrecido nessa questão da fantasia sexual por conta dessa repressão. Então, se ela conseguir assistir com um parceiro, né? Fica aí um convite, né, dela experimentar assistir com um parceiro e aproveitar isso, se soltar mais, porque também isso é uma questão da mulher na sexualidade, de ela não conseguir né? se soltar na cama, de não conseguir expressar, olha, eu gosto assim, eu gosto assado, eu gosto de ficar por cima, eu gosto que mexe assim, eu gosto que chupa daquele jeito, desse jeito. Ela tem que expressar isso, né, e tentar enfrentar essa timidez, esse acanhamento, que ela vai ter muito a ganhar. Viu? Pode ter certeza. Dica, se conseguir assistir com o seu parceiro um filme pornô, um filme erótico, de repente sugerir, porque hoje tem aí algumas mulheres que produzem filmes eróticos especificamente para o público feminino. Então tem uma moça que chama Erika Lust, se eu não me engano, e que ela produz filmes eróticos, porque geralmente o filme pornográfico, erótico, voltado, que é sempre para o público masculino. Então a mulher ela fica num lugar muito submisso, né? Aquela coisa na cara, de qualquer jeito, não tem uma história, não tem um conto, e a mulher ela gosta de uma história, né? E o homem tem aquela coisa já do abril, já está lá o túnel do tempo, né? Não tem história, não tem nada. Então a mulher ela gosta de uma história, de uma coisa que envolve. E tem a questão da pornografia, mas é de um jeito que a mulher também está num domínio, né? Ela está nessas histórias que é dirigido para o público feminino, ela está num domínio, ela não está nesse lugar de submissão, então é muito bacana, vale a pena aí dar uma pesquisada. Depois vamos colocar na nossa página. Bacana. Essas sugestões. Márcia Cristina do bairro Micail. Tenho namorado, mas tenho desejo de transar com outra mulher. Significa que sou homossexual? Não necessariamente, né? Então isso fica no campo das fantasias. E trazer uma parceira, às vezes tem casais que gostam, né, de transar com um terceiro, né, ou de ficar de voyeur só assistindo, ou de participar. Então isso é uma fantasia muito masculina, né, do homem transar com duas mulheres. E então isso fica no campo das fantasias, que pode ou não ser realizado, mas isso não quer dizer que ela seja homossexual, né, que ela seja lésbica de alguma forma, não. Se ela gosta de transar com o parceiro, se o envolvimento emocional, afetivo dela é com o sexo oposto,
Então a gente não tem como considerar. É uma forma de expressar a sexualidade. Perfeito. Carlos Rezende, do fã-clube da Mel, tá parabenizando, tá adorando o programa. Que Carlos, ótimo. querido, saudades, tem que aparecer, hein? Robson Fernandes, o irmão do meu amigo perguntou se HPV pode ser contraído através do sexo oral. Robson, fala pro irmão do seu amigo. Adoro essas perguntas. Meu amigo quer saber. Meu amigo quer saber. O irmão do meu amigo. É o seguinte, pega sim, né, através do sexo oral. Então, muitos cânceres de garganta têm a ver com HPV, tá? Então, as pessoas acham assim, mas é na boca, a acidez da saliva, a acidez do estômago. Então, até chegar no seu estômago, ele já passou por vários caminhos. E foi né? deixando... Então, e não necessariamente precisa ejacular dentro da boca, tá? Porque só a secreção, então coisas importantíssimas para a moçada e para o povo mais velho também, né? Porque a gente tem aí duas questões importantes. Os jovenzinhos não usam preservativo e a população mais velha também não. Então, são os polos e onde aumentou muito o índice de HPV, DST-AIDS, tá? No público jovenzinho e no público mais velho. Por que o público mais velho? Porque não é da geração camisinha. E o público jovenzinho, que já nasce sabendo da camisinha, também não está usando preservativo, não está se cuidando nesse sentido. Então, alguns mitos, né? Que só quando se sangra, se ejacula. Não. Se o pênis ficou ereto e tem a lubrificação da vagina, esses líquidos já são suficientes se a pessoa tiver uma DST-AIDS para transmitir a doença. Tá? Então, ficou com o pênis, aquela coisa, não, vamos brincar, na hora de ejacular coloca o preservativo, isso você possivelmente evita uma gestação não programada. Mas não quer dizer que você vai evitar uma DST-AIDS, tá? Mas e aí, como é que faz sexo oral na mulher? Que essa é a grande questão, né? Porque no homem você encapa. E na mulher faz como? Dependendo do grau de intimidade que você tenha e do descolamento que você tenha na vida, você vai pegar aquele filme PVC, né? Ou você vai pegar a camisinha, vai recortar ela e fazer uma mantinha, e aí faz o sexo oral. É o jeito que tem, gente. Não tem, né, o que fazer. Eu já falei que se eu fosse fabricante de camisinha, eu ia desenvolver um shortinho. Que ideia boa! Um shortinho erótico, né, do material de camisinha. Porque o que acontece com o H... Eu devia ter trazido minhas próteses, né, para poder mostrar. Numa próxima eu trago os brinquedinhos para poder ilustrar melhor. Mas, por exemplo... o HPV é uma das doenças bem complicadinhas, porque ele não fica só na cabeça do pênis ou só ali na vagina. Ele se espalha por toda a região. Então, você colocou a camisinha, vou mostrar aqui com o dedo, gente, mas vamos pensar numa coisa educativa, tá? Não é nada mal criado. Então, você coloca a camisinha, então você vai proteger essa região. Só que a pessoa ela pode ter HPV nesta região aqui do pubis, entendeu? Ou mesmo a mulher, não só na vagina ali, ela pode ter em toda a região, nos lábios externos, né, no períneo. Então, a partir do momento que tem a relação, você vai encostar essas outras partes em contato com o corpo. Então, isso já é o suficiente. Então, é bem complicado. Como é que faz no transa, então? Não, aí mesmo, né? Não precisa ser tão Não tem radical. jeito. Mas, por exemplo, você pode usar camisinha feminina, porque ela acaba tendo uma proteção muito maior, uma área de proteção muito maior. Mas a camisinha feminina é feia, parece um coador, né? Feio, gente, é pegar doença. Pegar doença. Né? Ou Feio uma gravidez indesejada. é você engravidar sem estar preparado para isso, Exatamente. sem querer. Então, isso é feio. Né? Feio é ficar lá com o pênis e com a vagina cheio de verruga, parecendo uma couve-flor. Né? Isso eu estou falando do HPV, mas tem várias outras doenças. Por exemplo, a sífilis, né, que já não tinha mais, voltou. Agora está. E está campeão de audiência. Né? Então, está muito complicado e sífilis mata. Né? Sífilis mata, é uma coisa seríssima, as pessoas precisam se cuidar. O tratamento é bem barato, que aí é a grande questão, né? Que ninguém quer investir em tratamento barato, então falta
a medicação por conta disso, mas é tratável e tem que cuidar. É coisa séria. O pessoal não está levando o assunto a sério, sabe? Eu ia comentar isso. A volta dessas doenças sexualmente transmissíveis, ela tem se dado pela promiscuidade, pela falta de cuidado e não por falta de informação. Exatamente. Né? Infelizmente, principalmente os jovens, eles têm deixado de lado as informações recebidas e acabam prejudicando, tendo problemas seríssimos de saúde. Exatamente. Uma época eu recebi um telefonema que ainda eu tentei agendar, mas eles, por problemas de agenda deles, nós não conseguimos trazer, DST AIDS aqui de Guarulhos. Eles tinham 2.500 inscritos, jovens de 17 a 25 anos, que já estavam infectados. É triste e vou te dizer que às vezes essa estatística não é 100%, porque muita gente tem e não vai fazer o exame. Então nem sabe que tem. Não sabe. Né? Então isso é o que eles conseguem mapear, porque de alguma forma teve alguma manifestação, a pessoa ou foi fazer algum outro exame e acabou aparecendo, mas você pode ter certeza que o índice é muito maior. Muito maior. Muito maior, infelizmente. Assim, é triste de ver. Uma realidade... É uma realidade cruel. Gente, como tá bom conversar. Bom, nós vamos sair para mais... Eu vou tentar tirar o café agora, que eu não consegui tirar ainda. Nós vamos sair para um breve intervalo. Aproveito para sugerir que vocês prestem atenção o que está sendo mostrado no nosso intervalo também. Tudo que nós apresentamos durante o programa é indicação de coisas boas que nós temos na nossa cidade. Então, chamamos o nosso comercial e a gente já volta. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Chopana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem.
com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Os detalhes fazem toda a diferença. O olhar de atenção, o sorriso de alegria, a conquista da primeira palavra. Trabalhar com responsabilidade é a nossa missão. A eles o dever de aprender como um leve brincar. A nós, do Colégio Alvorada, fazer a diferença. Para que a cada detalhe da infância do seu filho seja muito especial. Colégio Alvorada, Rua Barro Duro, número 67, Cidade Parque Brasília, Guarulhos. Ligue 3867-5065. Colégio Alvorada. Vem crescer com a gente. Estamos de volta agora com um delicioso cafezinho do Mestre Café que eu ofereço para vocês, nossos queridos amigos telespectadores. Carlos, venha tomar um cafezinho aqui comigo, tá? E nós temos mais um recadinho da nossa amiga querida Simone de Ousadia Mineira. Esse tema é muito importante. Sexo é sinônimo de saúde. E eu desejo muita saúde a todos nós. Ai, que linda! Ou seja, muito sexo. Muito sexo! É isso aí, é o que nós desejamos também. Pois é, isso é bacana, né? Porque a gente estava falando das doenças, que é importantíssimo, é fundamental. Mas o sexo é isso, ele é saúde, ele traz muitos benefícios para a saúde da gente. Né, de disposição, de melhorar a pele, o cabelo, você fica feliz, você libera endorfina, serotonina, ocitocina, né, que é o hormônio do amor. Então é uma delícia mesmo, né? Muito bacana, é muito legal, e principalmente quando tem sentimento envolvido. Claro que você pode sair, né? Não vou ficar aqui dando uma de moralista, mas de repente você teve vontade, teve tesão, vai lá, aquela coisa, né? Sexo e tudo bem. Com cuidado, obviamente. Mas quando você faz com sentimento, vamos combinar que a coisa é muito mais gostosa e muito mais prazerosa, né? E mais saudável, né? Muito mais saudável, né? E tem ali uma entrega, uma troca, você já sabe como é que a pessoa gosta, tem uma intimidade. Tem, né, é uma coisa muito bacana e que isso muitas vezes se perde nos casais que já estão há mais tempo juntos, né? Então fica uma coisa às vezes meio que de galo, né? Vamos fazer uma rapidinha aqui, ok, também nada contra as rapidinhas, que às vezes é legal também uma rapidinha, mas se sempre for rapidinha, se sempre for daquele jeito previsível, daquela forma, isso vai ficando empobrecido, né? E fica um sexo puramente funcional. E isso é ruim para a relação de uma forma geral, né? Então ter intimidade, explorar a erotização na relação, que é isso que se perde ao longo dos anos. Então o que acontece, por que depois de sei lá 5, 6 anos já começa a cair, né, a frequência, a vontade de transar. Então a pessoa tem tesão, ela prefere muitas vezes se masturbar do que transar com o parceiro, com a parceira. Porque tem um empobrecimento, né? Não tem um despertar do desejo. Então, assistir filmes eróticos, pornográficos, trazer alguns brinquedinhos, creminhos, pomadinhas, aquece, esfria, fazer uma massagem, né? Precisa de sacanagem. Né? Nos casais que estão há mais tempo, o que falta é sacanagem. Oh, coisa boa! Maridinho, entende? Maridinho! Então aproveitar, né, hoje esses produtos que vendem em sex shop, a pessoa morre de vergonha, pede pela internet, né? Hoje tem tantos sites que vendem pela internet, experimentar, tem aquele que esquenta, que esfria,
Ah, poxa, mas estou sem grana. Ok, use o que você tem em casa. Faz uma massagem com óleo, né? Não vai usar óleo de cozinha, né, gente? Não vamos também exagerar. Óleo de amêndoa, assim, que não é tão caro. Óleo de amêndoa, um creminho, né? E brinca. Pode vendar os olhos, brinca de amarrar, brinca, sei lá, usa a criatividade, né? Conta uma história, fala uma besteira ali no ouvido, que é gostoso ouvir uma besteirinha, né? Mas é se soltar e usar a criatividade, é isso que precisa. Rose, nós temos pouco tempo, porque esse tema eu quero te convocar, não é convite, é né? convocar. Eu volto. Mas antes de nós chegarmos ao fim do programa, que daqui a pouquinho os meninos falam, acabou. Já deu. Eu quero falar sobre a sexualidade feminina, infantil. A sexualidade infantil, que nós já recebemos solicitação de telespectadora, que tem uma preocupação grande com a filha, que tem jovens, tem crianças, e se preocupam imensamente como orientar, de que forma nós podemos auxiliar para que essa criança, esse jovem, não enfrente o mundo de forma a ser abusado. Eu não digo o abusado somente estupro, mas o abusado no sentido de cantadas, Então, como você considera que nós, como papais de crianças, podemos ajudar as nossas crianças a terem uma iniciação sexual mais saudável, sem contratempos? É uma arte, né? Porque falar de sexo com os filhos, muitos pais têm muitas dificuldades, até por conta da própria criação. Então não dá nem para julgar, né? Porque o pai, a mãe, às vezes não consegue mesmo. Então, eu estava até falando anteriormente de buscar estes recursos em livros, no YouTube, tentar descobrir um jeito de acessar, porque a criança, você tem que conquistar, o adolescente, né? Você tem que conquistar desde criança. Então começou aquela pergunta, de onde eu vim, né? Como é que eu fui parar aí? Como é que nascem os bebês? De ir orientando na medida que a criança vai trazendo essa curiosidade, tá? E sempre devolver para ela, por que você quer saber disso? Porque às vezes ela fala assim, de onde eu vim? Aí o pai e a mãe se descabelam, ai meu Deus, como é que eu vou falar que foi, né, o espermatozoide, como é que eu vou contar que eu transei com o pai, com a mãe, né, que o pênis entrou na... Como é que eu... E às vezes a criança, ela pergunta assim, de onde eu vim? Porque o amiguinho falou, eu vim da Bahia, eu vim do Nordeste, eu vim sei lá de onde, do Rio de Janeiro. Então o importante é saber o porquê dela estar questionando. Por que você quer saber? De que é virgem, né? Tem a brincadeira também do, o que é virgem? O que você quer saber? Porque aqui tá óleo virgem, extra virgem, tá escrito. Então ela tá descobrindo, né, o mundo, mas você pergunta, por que você quer saber? Em função do que ela responder, você vai falando à medida que vai despertando a curiosidade. Tem criança, né, que não tem essa curiosidade espontaneamente, tá? Não passa. Então, chegou lá para os 8, 9 anos, a criança nunca perguntou sobre isso, então você vai pegar um livrinho, vai numa livraria, tem livros lá adequados para cada idade, então tem para mais pequenininhos, que vai falar dessa coisa de onde eu vim, né, da barriga, depois maiores, então tem lá para as idades adequadas, né, o desenvolvimento do corpo, porque às vezes para a criança... Né? Então o menino começa a nascer pelo, o pênis dá aquela esticada, a voz fica aquela coisa, né, grossa e fina, a menina começa a nascer o peitinho, os pelinhos. Então é um estranhamento, né? Como assim, né? Aí não é criança, tem vontade de brincar de boneca, mas aí tem uma cobrança, pô, mas você já tá mocinha. Então essa fase tem um estranhamento. Então tem livro para todas as idades. Senta junto, ou se tiver muita dificuldade, olha, a mamãe comprou um livrinho, deixa lá, depois se você lê, a gente conversa, mas o legal é ver junto, olha, vamos ver as figuras. Para pegar confiança, isso, né? Para a criança perceber essa confiança. Que os pais estão abertos. Né? Não adianta fingir também ser moderninho se você não é, porque a criança também sente. Né? Aquela coisa, eu posso tomar banho pelado com meu filho? Você tem que tomar banho à medida que você fica à vontade. Porque se você não fica à vontade, não adianta querer dar um de moderninho e falar, não, em casa todo mundo anda pelado. Né? E aí tem um limite também de cuidar,
de saber que a criança ela tem que ir para o quarto dela, pegou a criança manipulando os órgãos genitais, se masturbando na sala, na cozinha, porque ela começa a descobrir. Muitas vezes ela está só descobrindo, ela não está masturbando. O adulto que fala, nossa, mas está lá, né? Se masturbando na sala. Claro que é desagradável. De repente você chega com seu pai, sua mãe, os avós e a criança está lá, né? Se mexendo. É um choque, né? A sensação, choque, principalmente os mais idosos. Então, não faça cara de escândalo, não dê bronca, não bata, não grite. Né? Muda, se é uma criança menorzinha, muda o foco. Vamos montar aqui um Lego, vamos montar um quebra-cabeça, de preferência uma coisa que seja manual também, para mudar o foco, mas sem dar muita atenção àquilo, tá? Agora, se é uma criança que manipula demais, que procura contatos sexuais, que nos brinquedos ela demonstra que está transando, fazendo sexo oral, aí fique atento, porque essa criança pode estar sendo abusada. Tá? Então, isso é... A atitude da criança tem que despertar a preocupação aos pais. Se é excessivo, se além de ela se manipular, ela tenta um contato, né, com o adulto, de esfregar, de beijar, de querer pegar, ou pedir para pegar, e na hora de brincar ela começa a mostrar isso nos brinquedos, então fica um alerta aí. Eu sei que é um assunto muito desagradável, que, né, mexe muito, que é difícil, mas necessário, mas que é importantíssimo. Não negligencie este comportamento, porque a criança pode sim estar sendo abusada. E muitas vezes por alguém muito próximo da Geralmente família. É por alguém muito próximo. Né? Ou pai, mãe, irmãos, tios, padrastos, avós, cuidadores, e a gente tem uma ideia de que é só o homem que acaba causando aí a questão do abuso. E não, nós temos também muitos casos de abusadoras. Tá? Então as pessoas e que não é divulgado, né? E que não é divulgado. Então tem aí, obviamente que entre os homens é muito maior, mas temos muitos casos de abusadoras, tá? Então, e outra coisa, dizer para a criança que não deve ter segredo com os pais, né? Aquela coisa, porque tem gente que acaba disfarçando o abuso com carinho, fala isso é carinho, e vai lá e passa a mão e dá um beijinho, e fala isso é carinho. Isto não é carinho, né? Então, e dizer, para não ter, porque às vezes a pessoa fala, esse é o nosso segredinho. Então, com o papai e a mamãe não se tem segredo. Aqui você pode falar, mas sempre tem que dar um canal de abertura sem brigar. Porque se você briga, a criança recua. Mas como que você não me contou? Aquela coisa toda. É uma coisa errada, eu não posso contar. Então, tem que ter um jeitinho, né, de falar, olha, com o papai e a mamãe não se tem segredo, tá? Aqui você pode falar tudo o que você quiser, nós estamos aqui para te proteger, para cuidar de você, nada de mal vai acontecer com você, nós estamos aqui para cuidar de você. Claro que se quando é um dos pais que cometem isso, aí a criança de fato dá uma piradinha. Mas enfim, ficar atento a esses comportamentos que é muito importante. E até nós comentamos a respeito daquela garotinha do MasterChef e tal. Pois é, né? Que foi assim um absurdo. Tem lá a menininha do MasterChef, né? E que já tá mocinha, bonitinha, mas poxa, é uma criança ainda, né? E ela tava lá, né, fazendo os pratos dele, e que isso despertou um desejo em alguns homens que começaram a mandar cantada, a falar besteira e até ofender. Olha que vagabunda, que coisa absurda, né? Então, assim, tem um machismo e um abuso que fica disfarçado, sabe, assim, de moralidade. Olha, como é que pode? Porque a menina estava de regatinha e daí é uma criança, né? A criança, ela pode usar o que ela quiser. O adulto é que tem que ter o freio, né? O adulto é que tem que se conter e ter cuidado com o que fala e como se comporta. Então, é uma questão assim bem, bem delicada, bem complicada, que valeria um programa só para falar disso. Só para falar disso. Nós vamos nos programar. Rose, e com relação aos livros que nós estamos tendo tantas polêmicas que estão indo para as escolas, incentivando precocemente esse despertar da sexualidade. O que você acha? Então, na verdade, o que acontece? Não é o despertar precoce. A sexualidade está na criança desde o momento que ela nasce.
né? Então, até Freud já dizia, né, da fase do desenvolvimento sexual infantil, que ele foi inclusive ousado para a época de falar sobre isso. Mas todas as zonas erógenas, como a boca, a vagina, ânus, isso a criança já começa a despertar muito cedo, mas não é essa sexualidade genital que nós adultos temos, tá? É diferente, são fontes de prazer. Então, isso a criança tem. Então, dependendo de como é levado para a criança, isso vai passar como educação e não como estímulo, porque isso já está na criança. Vai chegar uma hora que ela vai mexer, vai chegar uma hora que ela vai querer esfregar. Então, se ela sabe daquilo desde cedo, mas isso entra como educação sexual, porque a gente não aprende. Uma coisa é você educar, outra coisa é você orientar. Orientar é isso que eu estou fazendo aqui. Educar, sim, você educa desde criança. Você não educa? Como é que senta à mesa? Como é que você pega o talher? Como é que você come? Como é que se comporta quando vai em X ambiente? Como é que se comporta na escola, na casa do tio, da tia, no parque? Não tem as formas de se comportar, você está educando. E por que não educar sobre a sexualidade? Então, é importante quebrar este preconceito, né? Porque porque vai falar de sexualidade, vai despertar. Não, já está na criança. Você está tapando o sol com a peneira quando você não fala, quando você não aborda e que você não traz isso de uma forma envolvendo também essa sexualidade e a afetividade. Porque se eu levo também de um jeito puramente biológico, olha, isso aqui é o óvulo, esse aqui é o espermatozoide, esse aqui é o gameta, esse aqui é o pênis, esse aqui é a vagina. Então, isso aqui fica puramente fisiológico, a biologia, né, da reprodução. E tem que dizer que, além disso, obviamente que é importante conhecer isso, mas que, além disso, tem um encontro, tem um afeto, tem aquele momento importante, tem o cuidado com a criança, né, com o adolescente, porque se eu amo alguém, e às vezes os adolescentes fazem esses pactos, né? Se você me ama mesmo, então você tem que transar comigo sem preservativo. Então é porque você está transando com outro, é porque você acha que eu estou transando com outro. Então eles acabam não usando como uma prova de amor. Então, se você de fato ama o outro, primeiro você tem que amar você. E se cuidar, porque quando você se cuida, você cuida do outro. Principalmente quando a gente fala em sexualidade. Não é verdade? Acabou nosso tempo. Que pena. 1 minuto para as considerações finais. 1 minuto. Bom, é importantíssimo orientar as crianças, né, desde pequena. E na vida adulta também tem que se cuidar. A gente fala de criança, adolescente, mas os adultos também, porque a hora que bate o tesão, né, as pessoas esquecem totalmente desse momento de se cuidar, de usar o preservativo. Use o preservativo feminino, principalmente para as meninas, porque aí você não depende da ereção do homem, que você sabe que tem homem que não usa o preservativo porque tem medo de perder a ereção. Então use a feminina porque te dá autonomia. Você pode colocar uns minutinhos antes de começar o esquenta, né, para não ter que dar aquela para tudo, vamos colocar. Então já coloca, já fica com ela, protege uma área muito maior. Então é quebrar o preconceito, né, com relação a isso. Então essa é a minha dica. Tem que se prevenir, tem que se cuidar. Se você ama o outro, você tem que se cuidar, porque isso é prova de amor. Essa é prova de amor. Rose, você está convocada. Obrigada, a retornar. Adorei. Trazer muito mais desse seu conhecimento. Para mim foi uma manhã que passou muito rápido, porque... Adorei. Obrigada. Nosso programa chega ao fim, infelizmente. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa semana foi especial porque vocês estavam ligadinhos no programa. Se eu deixei de responder alguma pergunta, nós vamos retornar com a Rose e vamos trazer essas perguntas para que ela possa esclarecer. Excelente final de semana para vocês. Eu espero na segunda-feira estar novamente aqui ao vivo com vocês, ligadinhos no nosso programa. Beijo no coração, obrigada pelo carinho, pela audiência, pela participação. Rose, muito obrigada por estar comigo. Obrigada, adorei o convite, fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Beijos. Continue na programação. Logo em seguida, Malvina com o Aqui Tem.